continuidade nessa ideia de trabalharmos aí com Efésios. É uma carta extremamente rica, é uma carta maravilhosa, e Paulo, depois de fazer a sua abertura, depois de fazer os cumprimentos, ele vai falar então das bênçãos que o povo de Deus recebe, e ele vai então nominar essas bênçãos, não é? E nós queremos falar um pouquinho sobre isso nesta noite também. E nós queremos ver, o título ainda é o mesmo, tá? O povo mais rico do mundo, parte 2. E a gente vai ver então as bênçãos que procedem de Deus, o Pai. O texto lá em Efésios, você pode abrir a sua Bíblia e nos ajudar, nos acompanhar aí para facilitar o raciocínio. A partir do verso 4, nós caminhamos até o verso 3, mas a partir do verso 4, o texto nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O texto é claro, o texto fala dessa escolha de Deus, o texto fala da eleição, que é uma doutrina bíblica. A eleição é um ato livre e soberano da graça de Deus. Em momento algum, o apóstolo Paulo, ele trata da questão da eleição como um tema para discussões ou um tema para debates acadêmicos. De forma alguma, Paulo simplesmente apresenta o tema. A Bíblia, de uma forma geral, ela simplesmente apresenta o tema, ela não discute esse tema, ela não questiona esse tema. O apóstolo Paulo aqui, ao contrário de qualquer discussão, ele entra nesse terreno, ele entra, como disse, com os pés descalços, ele entra em santidade, ele entra com humildade, ele entra com reverência nesse tema. Se você observar o verso 3, ele abre esse assunto com uma doce adoração, dizendo: bendito o Deus e Pai, né? A Bíblia, ela nunca argumenta a doutrina da eleição, ela simplesmente expõe a doutrina diante de nós. E a Bíblia não só não discute o tema, mas ela também, eu entendo, nos proíbe discuti-los. Observe Romanos 9, verso 18 a 20. Ele diz assim: ele, Deus, falando de Deus, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás: por que Deus se queixa ainda? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Como nós podemos questionar uma coisa que é da soberania do Senhor, né? Então nós não vamos entrar nesse mérito, nós não vamos entrar nessa discussão. E eu quero passar para o ponto seguinte, no versículo 5, onde nós recebemos uma outra bênção, a bênção da adoção. Aqui nós recebemos a bênção do acolhimento, a bênção da escolha. O Senhor nos escolhe, o Senhor nos recebe desde antes da fundação do mundo. O Senhor separa, o Senhor procura os seus. Isso nós podemos ver desde a formação do homem, quando Adão pecou, não é? Ele não foi atrás do Senhor, mas o Senhor foi atrás de Adão. O Senhor sempre procurou resgatar o homem. Antes de tudo, Deus já tinha planejado, ele já tinha um plano. Deus não ficou perdido ou surpreso quando Adão pecou. Ele já sabia disso, né? Ele já tinha realmente tudo planejado. E a segunda bênção agora de Deus é a adoção. Deus nos escolhe, Deus nos chama para si, para Ele, para servirmos a Ele, para amá-lo. E Ele nos adota como filho. Observe o verso 5, eu não coloquei todo o versículo aí, mas essa parte diz: segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Sabe, no mundo antigo, em Roma, a família baseava-se no regime que eles chamam de pátria potestas, ou seja, o poder do pai.
o pai tinha poder absoluto sobre os seus filhos. Enquanto o filho vivesse, o filho pertencia ao pai. Sob a lei romana, o pai podia escravizá-los, o pai podia vendê-los, o pai podia até matá-los. O pai tinha direito de vida e morte sobre os filhos. Portanto, a adoção agora em Cristo, ela consistia em passar esse pátria potestas, em passar esse poder, essa autoridade sobre o filho. Era essa transferência. Essa é a ideia da adoção. Todo esse poder agora era transferido para o novo pai. O filho adotivo ganhava uma nova família, passava a usar um novo nome, ele herdava os bens do seu pai. Essa adoção, ela apagava o passado, ela iniciava uma nova relação. Sabe, Deus escolheu-nos e destinou-nos para sermos membros da sua própria família. O Senhor nos comprou por um preço altíssimo. No texto aqui, amados irmãos, a eleição da graça outorga não apenas um novo nome, mas também um status legal, uma nova relação familiar, e também nos outorga uma nova imagem, a imagem de Cristo Jesus, amém? Conforme Romanos 8, verso 29. A adoção, querido, é algo lindo. Sabe, um filho natural, ele pode vir quando os pais não esperam. Ele pode vir quando os pais ainda não querem, ou quando os pais não se sentem preparados para receber aquela criança. Mas a adoção é um ato consciente. É um ato deliberado, é um ato resoluto de amor. Adoção é uma escolha voluntária. Deus nos escolheu, Deus preferiu-nos, Ele olhou para nós e nos amou. Eu não sei se tem algum pai aqui que tem filho adotivo, mas você sabe que é assim. Nós simplesmente amamos a criança e nós simplesmente queremos a criança, ansiamos por aquela criança. Um filho adotivo, na lei romana, desfrutava os mesmos direitos dos filhos legítimos. Um filho adotivo, ele recebe o nome da nova família. Ele torna-se herdeiro natural dessa família. Nós somos, amados irmãos, filhos de Deus. Recebemos um novo nome em Cristo Jesus. Recebemos uma nova herança em Cristo Jesus. É por isso que nós somos o povo mais rico do mundo, amém? Amém. Nós somos o filho de Deus. Um filho adotado, ele deve a sua posição de filho à graça e não ao direito. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. E Deus quer nos transformar à imagem de seu Filho. O interesse divino é que sejamos transformados, eu posso dizer, em réplicas, imagens de Jesus Cristo. O Senhor quer nos transformar em retratos vivos de Cristo. E mais ainda, nós somos filhos gerados por Deus. Fomos gerados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele nos gerou e Ele nos adotou. Somos nascidos do alto, somos nascidos dos céus, somos nascidos do Espírito. Deus seja louvado por isso. Mas não é só isso, nós somos coparticipantes da natureza divina. Deus nos escolheu para vivermos como filhos amados. Romanos 8,16 diz assim,
O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito do Senhor que confirma, que atesta, são filhos de Deus. Em terceiro lugar, Deus nos aceitou. Verso 6. Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Não podemos nos fazer aceitáveis ao Senhor. Por melhor que nós sejamos, por mais que nos esforcemos, nós não podemos nos tornar aceitáveis a Deus. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundície. Quando Deus nos olha o homem perdido, Ele vê o coração desse homem, um coração caído. Mas Ele, por sua graça, Ele nos fez aceitáveis em Cristo. Cristo habita para sempre no amor infinito de Deus, e como nós estamos em Cristo, o amor para com Cristo está em nós de uma maneira maravilhosa. Sabe, quando o filho chegou, o filho pródigo, você se lembra da história? Quando o filho pródigo chegou em casa, quando ele se arrependeu de toda a sua vida de perdição, quando ele se arrepende de ter saído da casa do pai, e quando ele volta para a casa do pai, com as vestes rasgadas, com as vestes sujas da lama do chiqueiro, eu imagino o mau cheiro daquele jovem. Mas a Bíblia diz que o pai correu, o abraçou e o beijou e lhe deu uma nova roupagem. Sabe, Deus não esperou que ele tomasse banho. Deus não esperou que ele mudasse a roupa. Ô filho, você está fedendo demais. Mas Deus o abraçou exatamente como ele estava. Você é meu filho amado. Bem-vindo de volta, filho. Nós precisamos entender isso. Ele se tornou aceitável ao Pai pelo Pai. É como se alguém tomasse um leproso e o transformasse em um jovem radiante. E foi exatamente isso que o Senhor fez com aquele homem, e é exatamente isso que o Senhor faz com cada um de nós, com cada um que se arrepende. Nos limpa completamente de toda a nossa sujeira. Tira toda a nossa roupa suja e nos dá vestes limpas. Outro dia eu estava a gente foi lá em cima na serra, lá, até pequeno. E aí naquelas pedras eu estava brincando ali com a neném e fica esfregando nas pedras, fica aquele cheiro de lodo, né, na roupa. E daí eu fui pegar ela para... Vamos tirar uma foto, meu amor, e tal, empolgado, super empolgado. Ela sentou no meu braço e... vô, o senhor está fedendo. Ela saiu na foto assim, né? Nós temos essa questão da rejeição mesmo, sabe? Mas quando Deus nos perdoa, toda essa sujeira, toda essa imundície, todo esse mau cheiro desaparece. E o Senhor nos dá vestes brancas, vestes limpas. Depois, Paulo vai falar sobre as bênçãos procedentes do Filho. As bênçãos que procedem do Deus Filho. Os versos de 7 até o verso 12. Todas as bênçãos que nós recebemos do Pai, nós as recebemos em Cristo.
Nós somos abençoados em Cristo. Paulo destaca aqui 4 bênçãos gloriosas procedentes de Jesus Cristo. Aqui a atenção é desviada do céu para a terra, do passado para o presente e, em certo sentido, do pai para o filho. Em primeiro lugar, Paulo diz assim: Jesus nos redimiu, verso 7. Você pode ler o versículo todo aí. Nele temos, todo doido já, deixa eu voltar aqui. Nele temos a redenção pelo seu sangue. A palavra usada aqui, a palavra em grego usada aqui, traduzida por redimir, era usada para o resgate de um homem feito prisioneiro de guerra ou para um escravo. Ela aplica-se também à libertação do homem da pena de morte merecida por um crime. Se o camarada estava condenado à morte, se ele estava condenado à forca, ou ao chicote, ou à crucificação, se ele fosse redimido, significava que essa pena havia sido abrandada. Ele havia sido inocentado. É a palavra usada aqui para se referir à libertação divina de Israel da escravidão. Assim como o contínuo resgate do povo eleito em tempo de tribulação, todo esse povo foi redimido. Em cada caso, amado irmão, o homem é redimido, o homem é libertado de uma situação em que era incapaz de libertar-se por si mesmo, ou de uma dívida que jamais poderia pagar por seus próprios meios. Isso é redenção, isso é ser redimido. Você tinha uma dívida que não podia pagar, o Senhor pagou por você. Você tinha pecados dos quais você não poderia livrar-se, o Senhor o livrou por você. Você tinha uma condenação da qual você não poderia escapar. O Senhor, na cruz, trouxe a tua salvação, a tua libertação. Sabe, amado irmão, a palavra redimir também quer dizer comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. E nós entendemos exatamente isso, porque essa é a ideia fundamental da redenção, é de tornar livre uma pessoa que acabara de ser propriedade de outra. As pessoas iam e compravam os escravos, e depois elas libertavam esses escravos. Foi exatamente o que o Senhor fez por nós. O Senhor nos comprou e nos libertou, nos deu carta de alforria. Vocês agora são livres. Somos livres para servir ao Senhor. Na época de Paulo, o Império Romano tinha cerca de 60 milhões de escravos, e eles geralmente eram vendidos como uma peça de mobília, como um animal, sabe? Mas um homem podia comprar o escravo e dar-lhe a liberdade, se assim quisesse. E foi o que Cristo fez por nós. O preço da nossa redenção foi o seu sangue. Isso quer dizer que nós estamos livres da lei. Gálatas 5, verso 1. 1 Pedro 1,18 vai falar sobre a redenção no sangue de Cristo. Mas Gálatas 5,1 vai dizer que nós estamos livres da lei. Da escravidão do pecado nós podemos encontrar em Romanos 6, verso 1. Nós somos livres da condenação do pecado. Nós somos livres da condenação do mundo, em Gálatas 1, verso 4. Nós estamos livres do poder de Satanás, Colossenses 1, versos 13 e verso 14. Dá uma lida nesses textos e você vai ver, sabe, a amplitude dessa liberdade que recebemos em Cristo. Você, lendo esses textos, você vai compreender a grandeza da redenção que nós temos em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Cristo nos perdoou. O perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Sabe, o verbo aqui, o verbo para perdoar, quer dizer levar embora. Cristo morreu para levar os nossos pecados para longe de nós. Morreu para levar esses pecados para que nunca mais fossem vistos. Não há qualquer acusação registrada contra nós. A nossa ficha está limpa. Os nossos pecados, eles foram levados embora. O nosso perdão, amados irmãos, é baseado nesse sacrifício expiatório, nesse sacrifício substitutivo de Cristo. O perdão de Cristo é completo. Ele tirou os nossos pecados. Ele morreu para remover a culpa do nosso pecado. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29, você conhece o texto. Agora, nenhuma acusação pode prosperar contra nós. Sabe por quê? Porque Cristo rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Colossenses 2, verso 14. Ele perdoou-nos. E dos nossos pecados, a Bíblia diz, ele nem se lembra. Ou seja, ele não nos cobra mais esse pecado, ele não joga em nossa face os nossos pecados. Não é que o Senhor sofre de amnésia, que esquece completamente. É óbvio que ele vai se lembrar. Mas o texto quer dizer que ele não usa esses pecados contra nós, porque ele já nos perdoou. O perdão de Cristo é imerecido, mas é imediato, é completo. Nós não merecíamos, mas recebemos. E ele nos perdoa completamente. Não é pela metade não, querido. Quando ele diz está perdoado, você está perdoado. Em terceiro lugar, Jesus Cristo nos revelou a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve assim, de 8 a 10. Quando ele, Deus, fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele, em Cristo, propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, como as que estão na terra. Sabe, Deus apenas, ele não recebe e perdoa aqueles que ele reconciliou consigo mesmo como filhos, mas ele também os ilumina com a compreensão do seu propósito. O Senhor, ele não apenas nos chama para si, mas ele nos direciona, ele nos faz enxergar, ele abre os nossos olhos espirituais para agora começar a entender as coisas espirituais. A sua graça, ela é derramada sobre nós em toda sabedoria e prudência. A palavra grega aqui para sabedoria é o conhecimento que olha para o coração das coisas, que as conhece tal como realmente elas são. E a palavra aqui para prudência é a compreensão que leva a agir de forma correta. Por isso que o texto está interligado. Ele te dá o conhecimento e a possibilidade e a grandeza de fazer a coisa certa. Conhecimento é exatamente isso, a sabedoria é exatamente isso. É você colocar em prática aquilo que você já sabe. A gente trabalha com as crianças e a gente ensina as crianças
ter coragem para fazer a coisa certa. E nós precisamos de coragem para fazer a coisa certa. E muitas vezes é tão difícil fazer a coisa certa. Mas isso é ser sábio. Os homens, nós, que já fomos iluminados pelo Espírito do Senhor, nós temos essa sabedoria e essa prudência, porque Deus revela em nós o mistério da sua vontade. E Ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. O pecado separou o homem de Deus. O pecado separou o homem do próximo. O pecado separa o homem de si mesmo, da própria natureza. O pecado desintegra, ele rasga, ele separa todas as coisas. Mas em Cristo, Deus juntará todas as coisas na consumação dos séculos. E nós somos parte desse grande plano, desse grande projeto de Deus. Deus constituiu a Jesus como um centro unificador. Em Cristo vai unificar todas as coisas, um vasto esquema de unidade, por meio do qual as ordens celestes, terrestres, que foram separadas, como agora estão separadas, e eu diria que estão separadas até por um grande abismo, e há um grande abismo entre o sobrenatural e o natural, e pelo abismo ainda maior entre o santo e o pecaminoso. Todas essas coisas serão reunidas em uma única unidade, uma única comunidade. Deus fará tudo novo. Tudo novo, querida. A palavra aqui para fazer convergir no texto era usada no sentido de juntar várias coisas e apresentá-las como uma só. O plano de Deus para a plenitude dos tempos, quando o tempo voltar a fundir-se na eternidade, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. No tempo presente ainda há discórdia no universo, mas na plenitude do tempo, essa discórdia vai cessar, e aquela unidade que Deus planejou e que nós ansiamos, virá com o domínio do Senhor Jesus Cristo. Não mais guerra, não mais discórdia, não mais brigas, não mais abismos de separação. Todas as coisas convergirão em Cristo. E então nós teremos paz. A verdadeira paz. Uma grande questão aqui, amados irmãos, é a gente pensar sobre o que são todas as coisas que convergirão em Cristo e que estarão debaixo de Cristo como cabeça. Será que Paulo aqui está insinuando uma salvação universal? Não, de forma nenhuma. Com certeza, todas as coisas incluem os cristãos vivos e os cristãos mortos, na igreja na terra e a igreja no céu. Ou seja, os que estão em Cristo agora e aqueles que estarão em Cristo, aqueles que ainda receberão a bênção, aqueles que serão eleitos ou serão salvos, ou os eleitos, os salvos, a adoção, a graça, a redenção. Parece também que Paulo está se referindo a essa renovação cósmica, a regeneração do próprio universo, a libertação da própria criação, porque a Bíblia diz que a criação geme, a terra geme por causa do pecado, porque a queda do homem não danificou somente o homem, mas toda a natureza foi afetada.
E quando a gente pensa a respeito de convergir todas as coisas em Cristo, a gente fica pensando, será que nós não estamos errados em separar a nossa vida em duas vidas? A vida secular e a vida em Cristo? Porque nós somos cristãos, então nós somos de Cristo, e se somos de Cristo, somos uma pessoa só. Então a nossa vida, onde quer que ela esteja, onde quer que nós estejamos, é a vida de Cristo. Então para o crente não existe vida secular, você é crente 24 horas, querido. Onde você estiver, você é crente. O que você estiver fazendo, você é crente. Se você está unido com Cristo, se você pertence a Cristo, você é crente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias até no mês de fevereiro. Você vai ser crente todo o tempo. A igreja precisa deixar de ser cristã apenas aos domingos. Em quarto lugar, amado irmão, Jesus Cristo nos fez herança. Nele também somos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Em Cristo, amados, nós temos uma linda herança. E também, nós somos uma herança. Isso é interessante, né? Porque nós temos a herança do Pai em nós, mas nós somos herança do próprio Deus. Se você nunca pensou nisso, devia começar a pensar. Nós somos herança. Aqueles que são porção de Deus, têm a sua porção de herança em Deus. Nós somos valiosos em Deus. Pense no preço que o Senhor pagou por você. Pense no preço pelo qual você foi comprado. Pense no preço que custou a sua redenção. Isso foi o sangue de Cristo. Isso foi a crucificação de Cristo. Esse é o seu preço. Você é extremamente valioso para o Senhor. Deus se importa com você, querido. Somos herança de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Sabe, o povo de Deus são os santos de Deus, herança de Deus, a possessão de Deus. Nós somos do Senhor. E o Senhor Jesus nos entrega todas estas bênçãos, nos fazendo herança em Deus. Somos filhos por causa de Cristo. Por causa da sua entrega, do seu amor, da sua graça. Agora Paulo vai falar, nos versos 13 e 14, ele vai falar das bênçãos procedentes do Espírito Santo. E o texto diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aqui o texto realmente não deixa dúvida, o texto nos dá completa segurança a respeito da nossa salvação, a respeito da nossa redenção, a respeito daquilo que o Senhor fez por nós, e foi Ele quem fez por nós.
Hoje na escola bíblica nós discutimos um pouquinho sobre isso, a respeito desse pertencimento. Pertencemos ao Senhor, somos igreja do Senhor. Estávamos estudando a questão da divisão na igreja, não é? Enquanto lá em 1 Coríntios o povo dizia lá: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Nós precisamos entender que foi Jesus quem morreu por nós. A igreja não pode dividir-se por essas coisas. Nós temos, amado irmão, a segurança daquilo que o Senhor fez por nós. O texto nos leva nesse movimento. Se você observar bem o texto nos leva a esse movimento de eternidade passada, 4 até 6. Aí ele fala da história passada, de 7 até o verso 12, e agora ele fala dessa experiência imediata, essa expectativa futura dos crentes, versos 13 e 14. Paulo ele destaca aqui duas bênçãos gloriosas que são procedentes do Espírito Santo. Ele vai falar do selo e da garantia que nós temos nessa vida futura, mas que nós já temos agora, que nós já recebemos agora. Em primeiro lugar, Paulo diz que nós temos o selo do Espírito Santo. O texto é: em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Essa garantia, esse selo, o Espírito Santo, ele nos selou. O processo inteiro de salvação, ele é ensinado nesse versículo. Nós estamos em Cristo porque nós ouvimos a palavra da verdade, nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação. E depois que nós cremos nesse Evangelho, nós recebemos então o Espírito, o selo do Senhor. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele mostra como um pecador torna-se santo. O texto é claro. Cristo morreu, amados irmãos, para nos trazer a salvação. E você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar em Cristo. O recebimento do Espírito Santo não é uma experiência posterior. O recebimento do Espírito Santo não é falar em línguas. O recebimento do Espírito Santo é o selo, é a crença, é a fé depositada em você. E quando você deposita essa fé no Senhor, o Senhor reconhece essa fé. E Ele coloca lá o carimbo, Ele coloca o selo, dizendo: salvo. Esse aqui é meu, esse aqui está salvo. O que representa o selo do Espírito Santo? 3 funções do selo: garantir o caráter autêntico de um documento, marcar uma propriedade e proteger contra violação e dano. Se você vai no cartório e registra um documento, eles colocam um selo, uma marca d'água, não é? Isso é a garantia de que o documento é autêntico. O selo fala dessa transação comercial consumada. Até hoje, quando documentos legais são importantes, são transmitidos, eles recebem esse selo oficial, incluindo aí essa transação, indicando que a transação é oficial, que está valendo. Jesus, ele consumou a sua obra na redenção na cruz. Ele comprou-nos com seu sangue, somos propriedades exclusivas dele, portanto, fomos selados como garantia dessa transação final. Quando cremos em Jesus, recebemos o selo.
Os comerciantes da época aqui em Éfeso, eles costumavam, quando vendiam madeira, por exemplo, eles costumavam colocar um selo, amarrava aqueles fardos de madeira e aí colocava o selo. E depois que eles enviavam as pessoas para buscar aquela madeira, mas ela já estava selada, separada. Aquilo era garantia de que aquela madeira pertencia a determinado comprador. O selo fala desse direito de posse. Sabe, no mundo antigo o selo representava um símbolo pessoal do proprietário. Tanto que costumava-se ter as iniciais da pessoa, né? Ali no selo, sabe? Então, essa garantia de que o objeto selado havia sido adquirido de forma lícita, né? E ele estava ali selado. Deus pôs o seu selo sobre nós porque nos comprou-nos para ser propriedade exclusiva dele. Somos propriedade exclusiva do Senhor, somos selados pelo Senhor. 1 Coríntios 6,19 e 1 Pedro, acho que 1 Pedro capítulo 2 também vai falar desse selo. O selo é uma marca de possessão, o selo é uma marca de autenticidade. Hoje a gente ainda usa muito isso. Você compra um gado, o gado é ferrado, né? Tem lá a marca de propriedade lá do fulano lá, aquele gado pertence a determinada pessoa, sabe? Normalmente os selos humanos são externos, mas o selo de Deus é interno. Esse selo ele grava no nosso coração, só ele vê. O irmão Emanuel é médico do coração, com certeza já fez muita cirurgia de coração, mas nunca achou nenhum selinho lá não, né? É um selo espiritual, é uma marca, só o Senhor vê, Ele olha e Ele conhece. Ele diz, esse é meu. E essa deve ser a minha e a sua preocupação. Quando o Senhor olha dos céus, Ele vê o seu selo em você. Você de fato está selado com a presença do Espírito Santo do Senhor. Isso vai garantir a autenticidade. O selo fala de autenticidade. O selo é como uma assinatura do dono, atesta a genuidade de um documento. Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você não foi selado pelo Espírito Santo, você não pertence a Deus. Há muitas pessoas que se enganam nas nossas igrejas. Há muitos que parecem crentes, mas não são crentes. Estão no meio dos crentes, mas não são crentes. O joio cresce com o trigo. Há muitas parábolas na Bíblia que falam sobre isso. E eu gosto da parábola das 10 virgens, né? 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Mas todas estavam esperando o noivo. Todas foram convidadas para aquela festa de casamento. Todas aceitaram o convite. Mas nem todas estavam preparadas para a chegada do noivo. Em segundo lugar, nós temos a garantia do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O selo é a nossa garantia. Quando o Senhor vier nos buscar, Ele vai procurar em nós o selo, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa garantia. Nós não vamos para o céu porque somos bons, mas porque fomos selados pelo Espírito. Essa é a nossa única garantia. A palavra aqui,
para garantia, ela entrou no uso da linguagem provavelmente por causa dos fenícios. Era usada no grego moderno tanto para aliança como para primeira prestação, depósitos, entradas. No grego clássico significava um sinal em dinheiro que um comerciante tinha de depositar com antecedência antes de fechar o negócio. Essa era a garantia. Ainda hoje nós usamos isso, não é? Você vai, sei lá, comprar alguma coisa e diz, não, mas eu preciso de uma garantia. Você realmente vai ficar com... Não, vou te dar uma entrada aqui, dia tal, fecha o restante. Beleza, essa é a nossa garantia, né? A garantia de que esse pagamento integral seria efetuado. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Ele vai terminar a obra que começou em nós. Amém. O Senhor prometeu que nos glorificará. Ele já deu entrada. Colocou em nós o seu Espírito. E Ele diz, agora vou terminar a obra em vocês. Aquilo que o Senhor começou, Ele terminará. Ele nos levará para a sua glória. Vale ressaltar, amado irmão, que cada coisa está relacionada com a sua garantia. Por exemplo, o presente com o futuro. Nós temos a garantia hoje, no presente, de que o nosso futuro no Senhor está garantido. Nós recebemos hoje o selo para garantir amanhã a nossa entrada nos céus. Sabe, assim é a vida espiritual do cristão. Hoje, a sua vida aqui, com todos os perrengues, com todas as dificuldades, mas amanhã, a sua vida glorificada. O reino dos céus, amado, é um reino presente. O crente já está assentado com Cristo nas regiões celestes. O dom presente do Espírito é só uma pequena fração do dom futuro. Hoje nós quase não podemos sentir os céus, embora já esteja habitando em nós o Espírito. Mas essa é a garantia que nós temos de que um dia nós estaremos na mansão celestial com o Senhor. Sabe, a experiência que temos com o Espírito Santo nesse mundo é uma antecipação das alegrias e das bênçãos que nós teremos nos céus. Nós estamos sendo, posso dizer, preparados para adentrarmos os céus. Assim, a garantia, a primeira parcela, é a comprovação da glória do porvir. Como nós podemos ter certeza de que habitaremos nos céus? Porque o Senhor já colocou em nós o seu Espírito e Ele irá nos resgatar. Ele virá e virá em glória e vai se manifestar. A redenção, ela tem 3 estágios. Nós somos redimidos, justificados, ou seja, fomos redimidos, mesmo termo para justificação. Nós estamos sendo redimidos, mesmo termo para santificação. E nós seremos redimidos, termo para glorificação. Essa palavra garantia, como dissemos, tem também o sentido de um anel de noivado, um anel de compromisso. É a garantia de que a promessa de fidelidade será guardada. Deus não vai nos trair, Ele não pode mentir. Nossa relação com Deus é uma relação de amor. Jesus é o noivo, nós somos a sua igreja. Nós fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos
glorificados. Todas essas riquezas vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem uma fonte, a graça de Deus, e tem um propósito, a glória de Deus. O nosso fim principal é glorificar a Deus, e o fim principal de Deus é glorificar-se a si mesmo. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida possa, de fato, glorificar ao Senhor, e que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém.